A paz, meus irmãos, boa noite. Muito bom estar aqui com os irmãos e muito bom estar aqui celebrando, juntamente com vocês, os 10 anos da Igreja Batista Reformada de São Paulo. É uma alegria muito grande, é um grande privilégio que eu tenho diante do Senhor poder fazer parte dessa história, e posso dizer o mesmo lá para os irmãos de Cotia. Sobre a igreja de Cotia especificamente e como a igreja de São Paulo participou desse nosso processo, eu acredito que, assim, não tô colocando nenhuma virtude nisso, mas eu acho que eu sou o mais garoto, né, dos pastores aqui, e portanto eu saí da minha fase de rebeldia adolescente há muito pouco tempo atrás, certo? Estou dizendo isso porque quando me foi apresentada a teologia reformada, deve ter sido cerca de 10 anos atrás, eu já fazia parte de um contexto batista e quando nos é apresentada a teologia reformada, não só a teologia reformada falando do ponto de vista das doutrinas da graça, mas a metodologia reformada em geral, a maneira como se lida com as escrituras, a metodologia expositiva, aquela verve de querer estudar teologia para aprender mais e mais, isso é uma coisa que não acontece em geral nas igrejas. Então, você entra na internet, escuta uma exposição bíblica e sai rico, vai para a igreja na qual você congrega e você sai de lá até em pecado. Por que eu saio da minha igreja e eu não ouvi da palavra? Por que eu não entrei sabendo um tanto da palavra e saí sabendo mais? Porque é isso que deveria acontecer. Nós deveríamos sair sabendo mais de Deus do que nós sabíamos quando entramos no culto, né? Que é até uma espécie de dilema que nós temos entre as pessoas que ensinam lá na igreja de Cotia, não é? E quando eu trazia essas coisas à tona, principalmente sendo muito novinho, né, na igreja onde eu estava, as pessoas não levam a sério, parece que você está tentando desmontar algum tipo de sistema que já está rodando bem, ninguém está reclamando, né? Então, que teologia o quê? Não, que isso? Não, calvinismo, deixa isso para lá, isso é polêmico, não fala dessas coisas não, que o pessoal já está bem. Mas quando você vai olhar o resultado prático disso na vida das pessoas, você vê uma falta de santificação clara, e eu não falo nem só olhando para as pessoas em geral, você vê em si, quando você está em uma situação em que a palavra de Deus ela não está entrando no seu coração, você vê em si falta de santificação, e você olha ao seu redor, você vê pecados não sendo abandonados, você vê um índice grande de divórcios, você vê falta de interesse em construção de família e muito interesse nas coisas dessa vida, tudo isso andando juntamente com aquela mentalidade de não entra nesse assunto não, porque esse assunto é polêmico. E aí você traz isso à tona e você não é levado a sério, então eu achava que eu era louco, né? Na verdade, eu fiquei muito na minha durante muito tempo por achar que eu era louco. Quando eu e a minha família já, né, quando eu já estudava teologia, já buscando uma igreja bíblica batista para congregar, descobri que havia outros loucos por aí também, não é? Encontrei alguns aqui, e me lembro de nós já estarmos trabalhando com um grupo lá em Cotia e fazendo estudos bíblicos e termos vindo aqui conversar com o pastor Walter, né, e com o pastor André a respeito da possibilidade de fazermos alguma coisa em Cotia, não é? E aí, né, eu conto sempre essa história, né, o pastor Walter estava com essa mesma cara que ele está aí agora, né, que é braço cruzado, assim, olhando para mim, meio desconfiado, né, querendo saber o que eu estava fazendo. O pastor André é um pouco mais, assim, mais sorridente, mais simpático. Mas o pastor Walter é um amor, foi só aquela, né, tem que desconfiar mesmo, chega uma pessoa muito moleque querendo, né, aí ele, aquela pergunta clássica, você tem trabalho? Está procurando emprego não, né? Enfim, começamos o trabalho e, assim, é engraçado, né? O Flávio falou aqui o quanto a doutrina reformada, ou, na verdade, a metodologia reformada de lidar com a Bíblia, ela impacta, né, o ambiente em que você está de maneira geral. Nós vemos isso acontecendo, né? Aquilo que nós aderimos em Cotia, que foi justamente a metodologia daqui de expor a Bíblia, de ensinar a Bíblia, e de quanto mais você ensina, mais você vê a profundidade da palavra, e mais você vê que você precisa de mais recursos, de mais tempo para estudar mais, ensinar mais a Bíblia, e aí você sai
mentalidade que faz com que as pessoas não se aprofundem, que é aquela mentalidade do, o evangelho é muito simples, não precisa ir, e sabe, sim, a pregação do evangelho em geral e a conversão parece que acontece de maneira simples, mas eu ouvi isso hoje, o evangelho ele não é simples, né? O evangelho a Bíblia não diz que o evangelho é simples, na verdade Paulo, quando ele reflete a respeito do evangelho, naqueles trechos que o pessoal fala que é tão polêmico na Bíblia, Romanos, né, 7, 8, 9, 10, 11, ele chega no final do 11, ele fala, profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. O evangelho é profundo, Deus nos deu um livro muito, muito, muito grande, que você vai ficar a vida inteira estudando e você não vai conseguir chegar na profundidade dele. Então, se a gente está num ambiente que a gente fala que a gente é cristão e a gente é servo de Cristo, ora, como é então que Cristo exerce o senhorio dele sobre a sua vida? A não ser que você me diga que ele fala diretamente com você, comigo ele nunca falou, Deus nunca falou comigo, nunca, diretamente. A única maneira que eu tenho para ter as instruções daquilo que o meu Senhor tem para mim, eu sendo servo, é através da palavra. E se não há estudo da palavra, se não há ensino da palavra, se não há dedicação e diligência em aprender a palavra, se não há despertar de interesse nas ovelhas delas também aprenderem a palavra, que também é uma coisa muito da reforma, não é? De aquilo ficar disponível para que as pessoas por si mesmas explorem, estudem e aprendam e sejam santificadas, se não há, então como é que Cristo está exercendo esse senhorio sobre a sua vida e sobre a vida da sua igreja? Ele está mandando e-mail para você, está mandando fax, sabe, se todas as estratégias para, eu vim já no contexto já de sair dos jovens e estudar teologia para virar pastor, nenhuma estratégia por aí para deixar o jovem na igreja tem a ver com a Bíblia, é sempre mais um evento, mais uma festa, mais um não sei o que de jovens, e nada a ver com a Bíblia, porque é chato, porque o jovem vai desanimar, sabe, de tudo aquilo que me atraiu para a teologia reformada, o que mais na época me encantou, e até hoje me encanta, lógico, a gente se encanta pelas doutrinas da graça, e eu me encanto muito por elas também, mas a metodologia, a maneira de lidar com a palavra, de se aprofundar na palavra, e aprender, e expor, e ir trecho a trecho, até que as pessoas tenham aquilo cravado na mente, e portanto o Espírito Santo faça esse serviço, isso é algo transformador, é santificador, e eu louvo a Deus que essa igreja tenha começado aqui há 10 anos com esse espírito, de expor e ensinar a Bíblia, e que isso tenha desaguado nas outras igrejas que foram plantadas, inclusive na nossa igreja lá em Cotia. Louvo a Deus pela vida do pastor Walter, do pastor André e todos os irmãos da igreja de São Paulo, e que venham muitas mais comemorações aí de 10 e mais 10 e mais 10 anos dessa igreja. Amém? Amém. Muito obrigado, meus irmãos.